E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual é esse assunto? O que a gente pode estar trazendo? Já falei aqui um pouquinho sobre a Raízen, tá? Teve uma mudança na tributação que pode afetar bastante a empresa. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E também vamos falar aqui sobre a Camil, tá? Será que o preço do arroz, será que o arroz em si, a produção vai ser afetado? O que pode acontecer? Tem algumas recomendações aqui, mudança no preço teto, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, inclusive esse é o segundo vídeo do dia. Se não assistiu o primeiro, assiste, que tá bem bacana. A gente fala um pouquinho sobre a Taesa. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, não sou o dono da verdade, não estou 100% certo. Só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. E bora lá comentar aqui um pouquinho sobre a Raízen, tá? A Raízen que voltou a subir novamente, tá? Após grandes quedas. Se a gente pegar aqui nos acumulados dos últimos 30 dias, ela estava acima dos R$3 e hoje está cotada que chegou a bater uma queda de mais de 11% a 2,69, e agora vem acumulando aqui uma queda de quase 10%, tá? No acumulado aqui dos últimos 12 meses vem caindo quase 30%, e o que é bem interessante é bater suas mínimas, tá? E às vezes muita gente pode ver como algo ruim, eu vejo como uma oportunidade. Como eu falei com vocês, é uma ação que eu tenho a longo prazo, é uma ação que eu acho bem interessante pelo fato dos investimentos que ela vem trazendo e da forma que ela vai estar tentando melhorar cada vez mais a sua margem e os seus produtos, tá? Como eu falei com vocês, o E2G é um ponto bem interessante e ela está tentando antecipar cada vez mais as produções, o que implica numa dívida um pouco grande. Ela conseguiu pegar mais capital, aumentou sua dívida para tentar acelerar a produção das plantas de E2G, e isso fez com que as empresas em si ficassem com um pouco de receio nela, tá? Então acho que muita gente tem um pouquinho de medo, tá? Até porque a bolsa em si está caindo bastante, a taxa de juros pode voltar a subir ou se manter nos 10,25%, se eu não estou enganado, e isso para quem tem dívida alta é muito ruim. E as empresas em si as empresas que estão em momentos mais ou menos caem, e as que estão no momento ruim ou com dívida alta caem muito, tá? Que é o caso da Raízen aqui. Mas em si eu tô bem tranquilo, eu quero aumentar minha posição com um determinado tempo, obviamente tendo noção do risco que ela pode causar, tá? E aqui, se a gente for ver na nossa carteira, ela já tá com uma queda de 20%, a gente tem 677 ações, com o que vale aqui tá quase 7% da nossa carteira, tá? Mas é isso que eu queria trazer para vocês em relação nesse ponto da queda, tá? E vamos falar aqui sobre uma mudança de tributação que é bem interessante e que pode impactar negativamente a Raízen. Mudança da tributação é ruim para Vibra e para Raízen. Ipiranga já anunciou o aumento dos combustíveis, tá? Então olha só quanto que vai impactar, o que pode impactar em si, tá? Começa a valer na terça-feira, dia 11, a medida provisória MP 1227/2024, né? Que limita o sistema de crédito do PIS e COFINS, tendo em vista ampliar as receitas do governo em 29,2 bilhões em 2024. Em si, o governo vai tentar fazer medidas para tentar arrecadar o máximo possível, e isso é ruim para as empresas, tá? A medida deve pesar no bolso dos motoristas, com o aumento dos preços dos combustíveis já esperado. A projeção é de que os valores aumentem em 4 a 11 centavos aqui, segundo cálculos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados e de Petróleo de Campinas e Região, tá? O RECAP. A indústria aqui brasileira de petróleo e gás, a IBP, recebeu com preocupação a MP do governo, conforme posicionado divulgado na terça-feira, na última quarta-feira. Procuradas Raízen e a Vibra, né, retornam que o IPM responda pelo setor, tá? Então acho que isso é um problema em si que pode ocasionar, tá? Essas tendências aí do pessoal do governo tentar fazer medidas para tentar fazer uma arrecadação maior pode prejudicar muito as empresas, e as empresas vão sofrer em si, tá? Tem aqui outro caso que pode impactar, tá? Os impactos aqui para Raízen, Vibra e Ultrapar. As análises da Larissa Quaresma da Empíricos pontua que, respectivamente, Raízen, Vibra e Ultra tem 8,3, 3,1 e 2,4 bilhões em créditos de PIS e COFINS, o que representa 29, 13 e 10% aqui dos seus valores de mercado. No caso da Raízen aqui, a Quaresma explica que antes da MP, a companhia esperava monetizar esses créditos em um período aqui já longo de 10 anos. Isso porque as distribuidoras não recolhem PIS e COFINS sobre a maioria dos produtos vendidos. Então o grosso da monetização viria com o abatimento dos impostos
impostos sobre o lucro, que também são federais. Esse já é o caso para todas as distribuidoras, já que o PIS e COFINS da maior parte dos combustíveis é recolhido nas refinarias somente, tá? Então explica. Então esse é um ponto bem ruim para a Raízen em si, tá? Acho que o que a taxa de juros subindo ou podendo subir ou se manter já é algo bem negativo, tá? O capital estrangeiro fugindo também do mercado é algo bem ruim, e isso faz com que as ações em si caiam, e a tendência da Raízen é cair até mais pelo fato da dívida estar muito alta. Mas como eu falei com vocês, a tendência para mim, ao meu ver, é a oportunidade pelo fato de investir a longo prazo. Para quem investe a médio e curto prazo, eu já não sei o que pode afetar, não sei se a Raízen vai melhorar um pouco no curto prazo, mas a tendência é a longo a gente tá com um resultado melhor, tá? Mas é isso que eu queria trazer, queria falar com vocês em relação à Raízen. E agora bora falar um pouquinho aqui sobre a Camil, tá? É só falar um pouquinho pro vídeo não ficar tão longo. A empresa que veio caindo mais de 6% só hoje, tá? Voltando aqui para casa dos 9,11, o que é bem interessante pelo fato do que pode acontecer no futuro, pelo fato do arroz. Eu não sei como funciona relacionado ao arroz da Camil, tá? Se ela tem participação, se ela tem fazendas lá no sul que podem ser afetadas. A gente tem que ver isso a longo prazo e dar uma pesquisada a mais, tá? Eu queria trazer a Camil em si pelo fato de a gente não falar muito sobre outras empresas e esse ramo de mercados aqui, ramo alimentício. Acho que é interessante. O problema é que a margem é bem apertada, isso pode ser prejudicial a alguns pontos, tá? Mas vamos ler aqui as notícias do que a gente pode falar sobre elas, tá? Aqui, ó, com o rally do arroz e trigo, Bank of America eleva preço de 2 ações aqui, vale comprar? A gente vai ver aqui as 2 ações, tá? O Bank of America atualizou o preço-alvo aqui para as ações M Dias Branco, né? Que é o M Dias aqui 3, e Camil, né? Após os últimos resultados das empresas, assim como o rally dos preços do trigo e do arroz, tá? Com isso, o preço-alvo aqui da M Dias 3 passou de 37 para 42 reais, com recomendação de neutra. Então, por enquanto, calma. Enquanto o alvo aqui para a Camil saiu de 8,30 para 10, com recomendações de venda. As ações da M Dias e a Camil fecham com queda aqui de 2% e 6% respectivamente, tá? A curto prazo, o momento é o que? Esperar, né? Tanto a M Dias como a Camil, pelo fato do que a gente não pode cravar o que vai acontecer em relação da produção do arroz, e eu acho do resultado quanto isso impacta. A gente sabe que o valor do arroz provavelmente vai subir. O governo em si comprou um arroz de uma qualidade duvidosa, não dá para cravar se é bom ou ruim, mas não é acho que tão esperado assim, para tentar reduzir um pouco a elevação do preço, que provavelmente vai subir bastante. Como a gente falou com vocês, lá no sul, o preço a produção do arroz lá é 1/3 do que a gente consome aqui no país, e o que aconteceu lá vai afetar diretamente, a gente não sabe o quanto, mas com certeza vai ser um grande prejuízo, uma grande subida do arroz, por fato da produção vai ser reduzida bastante. Mas vamos ver isso relacionado ao futuro. Então, por enquanto, a recomendação é neutra, tá? E aqui em venda aqui em 10 reais, sendo que a máxima era 10,16. Então tem um real aí de margem aqui para subir, para você estar tentando lucrar a curto prazo aqui, o pessoal que fica analisando esses pontos, tá? Mas é isso que eu queria falar com vocês em relação à Camil e também a Raízen, tá? Então a Camil a gente acaba não falando muito, e acho que se vocês gostarem ou quiserem algumas ações diferentes que a gente acaba não comentando, dá um like aí e fala o nome da ação que a gente está trazendo nos próximos vídeos. Eu tento dar uma atenção a mais e tento falar um pouquinho mais sobre ela, ter os resultados, tento estudar um pouco mais sobre a ação, tá? Mas é isso, como eu falei com vocês, Raízen aí caindo bastante, mas na meu ver é a oportunidade. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, gente. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu e até a próxima. Fui!